Bom dia, turma! Tudo bem? Turma, hoje eu vou passar para vocês a parte de cálculo de gasto energético, tá? Então eu vou focar no cálculo da energia, tá? No desenvolvimento aí, nos procedimentos para determinar o valor de energia gasta, mas ainda não vou falar de tarifação, tá? Como tarifar aí o consumo, né? Vou falar mais da parte aí da determinação da energia conhecendo a potência, né? Determinação aí da energia por outros parâmetros também, né? Como tensão e corrente. Para essa aula de hoje, portanto, eu defini os seguintes objetivos. Inicialmente eu vou falar dos procedimentos para análise de potência consumida e gasto energético. Na sequência, definição matemática para o cálculo de energia elétrica, tendo os dados práticos, tá? Para a tensão e da corrente. Então, se eu conheço esses dois parâmetros, né, eu posso definir potência e, por consequência, energia. E, por fim, eu vou exemplificar aí de forma mais prática, né, o que nós temos aí no cotidiano, né, uma residência. Nós vamos calcular aí as parcelas de consumo energético, tomando aí alguns equipamentos, tá? Então, numa casa você tem, por exemplo, ar-condicionado, né? Óbvio, dependendo da casa. Você tem micro-ondas em geral, TV, geladeira. Então a gente vai fazer uma análise assim mais genérica para que vocês possam entender como que funciona esse tipo de análise, tá? Para posterior tarifação, né? Porque a tarifação é feita na medição de energia. Muito bem. Então, análise de gasto, né? Gasto energético em uma residência. Temos aí que em qualquer instalação residencial existem equipamentos que consomem diversos níveis de potência. Tá? Em geral, quando se trata de elementos aquecedores, os gastos energéticos se tornam maiores. Tá? Então, aqui eu coloquei como exemplo, não é um aquecedor, né? Mas é uma TV. Então, numa instalação residencial, em geral, temos televisão e daí, como aquecedores, exemplos clássicos, né? Nós temos aí a torneira elétrica, que é uma resistência, e o chuveiro também, que é uma resistência, né? Aqui na imagem, não sei se dá para ver aí, mas está descrito aqui, ó, que é 220 e 5.500 watts. Tem até a seção aqui do condutor, 4 milímetros, corrente de 30 amperes. Então, no próprio corpo aqui do chuveiro já vem esses dados técnicos, né? A torneira, essa torneira aqui aquecida, né? Aparentemente não tem os dados aqui, mas na embalagem com certeza tem aí algum dado. Normalmente, torneiras têm aí de 4.400 watts, 4.800, né? Então você tem aí elementos aquecedores. Em uma instalação residencial você vai ter provavelmente uma TV, geladeira, ar-condicionado. Eu coloquei aqui essas imagens apenas para ilustrar. Bacana. Agora a determinação da potência consumida na prática, né? Puxa, na prática, todos vocês já viram que existe aí como a gente calcular a potência útil com base em parâmetros de tensão e corrente elétrica, né? Como que a gente determina a tensão, né, na prática? Através de multímetro, né? E a corrente através de alicate amperímetro. Tá? Então nós temos aqui o medidor analógico, temos o medidor digital que vocês utilizaram no curso já, né? E temos o alicate amperímetro também, tá? Que ele é capaz aí de medir correntes elevadas. Às vezes corrente que um multímetro não mede, o alicate amperímetro ele consegue medir apenas abraçando o condutor, né? Conforme é demonstrado aqui, ó, através dessa imagem. Então nós temos o alicate amperímetro, que está aqui, né, com o ponteiro em corrente alternada, esse tio em cima que ele significa corrente alternada, né, em amperes, então está medindo corrente elétrica.
E nesse caso aqui, né, temos 323 amperes AC sendo medido apenas através do campo magnético, tá? Então, abraço o condutor com essas duas pinças, né? E daí aparece no display o valor da corrente elétrica. É o valor eficaz, tá? Legal. Agora eu trago um exemplo mais prático, né? Considerando aí que você tem uma instalação que um equipamento consome 10 amperes, então você conseguiu medir lá uma corrente através de um alicate amperímetro de 10 amperes, e esse equipamento ele fica ligado aí, por exemplo, por 12 horas diárias. Tá? É um equipamento do tipo 220, e eu peço para esse exemplo o consumo energético mensal, tá? Para esse equipamento. Bacana. Então as fórmulas são as seguintes. Tem a potência, que é tensão vezes corrente, dada em watts. E temos a energia, que é potência vezes variação de tempo, que é quilowatt-hora. Bacana. No dia, o que nós temos? Nós temos 220, que é a tensão, vezes 10 amperes, que é a corrente. Essa continha gera 2.200 watts de potência útil. Bacana, só que nós temos watts, precisamos chegar em quilowatts. Para converter em quilowatts, basta dividir por 1.000, então 2.200 por 1.000, 2,2 quilowatts, ou andar 3 casas para a esquerda. Tá? Bacana, e a energia no dia? No dia vai ser 2,2 kW vezes 12 horas, 26,4 kWh. Mas foi pedido no mês, né? Então no mês temos que multiplicar esse valor por 30 e chegamos que o consumo para esse equipamento elétrico no mês é de 792 kWh. É um equipamento que consome bastante energia, tá? Legal. Agora um outro exemplo, esse exemplo aqui já é um exemplo bem mais completo, né? É um exemplo que eu trago aí diversos equipamentos domésticos, tá? Para uma instalação residencial. E eu trago o consumo diário, né? E as características técnicas de cada um. Então, bacana. Temos ali o primeiro, o chuveiro, né, de 5.500 watts, que eu considerei aí ligado por 1 hora todos os dias do mês, adotando que nós temos aí, por exemplo, uma família de 4, 5 pessoas e que todos aí vão se banhar todos os dias, né? Então, adotamos aí todos os dias do mês. Temos também um ar-condicionado aí de 1.600 watts, né? Ele pode ser considerado aí nesse exemplo que ele fica ligado por 6 horas durante 20 dias do mês, né? Às vezes é um mês que nem a gente está passando agora, um mês um pouco mais quente, né? Embora não seja verão ainda, mas são dias quentes, né? Então se deixa o ar-condicionado lá 6 horas por dia, né? Funcionando na potência máxima, e ele consegue aí refrigerar o ambiente. Tá? 3 TVs eu considerei nesse exemplo, tá? Cada TV é TV LED aí, baixa potência, né? 120 watts, que permanecem ligadas aí, em média 3 horas todos os dias do mês. As 3, tá? Para facilitar no exemplo. Adotei, obviamente, um refrigerador, né? Porque toda casa, toda residência vai ter aí um refrigerador que também não consome muita potência, né? Ele vai ter 160 watts de consumo e esse vai ficar ligado aí permanentemente, né? 24 horas todos os dias do mês. Porque o alimento ele tem que estar sempre refrigerado. E o notebook, que daí é uma potência muito baixa, né, 65 watts, que permanece, nesse exemplo aqui, ligado 8 horas durante 22 dias do mês.
Ah, professor, por que 22? Né? Porque 22 em geral é o número de dias úteis que nós temos em um mês, tá? Por isso do número 22. Por fim, um micro-ondas de 1500 watts. Só que esse micro-ondas, embora tenha uma potência alta, ele permanece ligado por 30 minutos todos os dias do mês. Porque, vou esquentar uma comida lá. Só que para eu esquentar a comida, eu esquento em, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos. Tá? Daí meu irmão não come em casa, né? Meu pai também não. Daí minha mãe vem e esquenta mais 1 minuto e meio. Supondo que cozinha aí no. Desculpa aí, turma. Que cozinha no fogão. Em geral, o micro-ondas se usa pouco, né? A não ser que você vai fazer, sei lá, um arroz no micro-ondas, né? Até pipoca, né? Rápido. Então, nesse exemplo aqui, eu quis colocar de forma mais prática aí no cotidiano de uma casa, né? Faltou um monte de equipamentos, chapinha, né? Que usa videogame, PC do tipo desktop, às vezes não se tem TV LED, tem TV plasma ou de tubo até, né? Daí muda um pouco a potência. Refrigeradores aí maiores também, mas eu coloquei assim parâmetros que são genéricos, né? Só para vocês terem uma noção de como é feito, como é bolado aí o balanço energético no mês de uma residência standard, digamos assim, né? Padrão. Então, resolução, né? O que eu trouxe aqui como proposta? Para facilitar o desenvolvimento desse exemplo, pode-se calcular o valor de energia gasta para cada um dos equipamentos de forma separada. Então, nós temos lá, por exemplo, um chuveiro. Calculo ele. Temos ali 3 televisores, né? Vamos calcular dos 3, porque eu estou adotando ali uma média, né, de consumo. Então, faremos essa separação e no final somamos ali o gasto energético de cada um dos equipamentos. Bacana, chuveiro. Potência de 5.500 watts. Fica ligado aí 1 hora em média por dia durante 30 dias do mês. Basta multiplicar tudo e chegamos em um consumo de 165 kWh, tá? Para o chuveiro. Agora partimos para o ar-condicionado. O ar-condicionado, né, ele vai ter aí uma potência de 1.600 watts, fica ligado 6 horas por dia durante 20 dias do mês. Então vai ter um consumo aí, inclusive maior que o do chuveiro, tá? Um dado interessante aqui, ó. No ar estou gastando 192 kWh, mais do que o chuveiro, sendo que o chuveiro tem mais potência, né? Aí, ó, quase 5 vezes mais aí, né? Que o ar-condicionado e gasta aí menos energia por conta do tempo, né? Aqui é 1 vezes 30, né? E aqui é 6 vezes 20, também esse parâmetro tempo aqui que fez aumentar aqui o consumo no ar-condicionado em relação ao chuveiro. Isso daqui, turma, é aquele consumo clássico do verão, tá? Clássico, 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 clássico. Por quê? Você vai tomar um banhão no verão, puxa, mas tá quente demais, não, hoje tá 35 graus, né? Que nesses dias aí 37, puxa, acho que eu não quero que o chuveiro esquente ali o máximo que ele é capaz de esquentar, né? 5.500 watts é potência máxima. Então, talvez eu queira que ele esquente aí 1.000 watts, aí tá bom já demais, isso se eu não desligar o chuveiro, né? E então você acaba tendo um consumo menor aqui no chuveiro, mas o ar-condicionado é aquela questão, né? Puxa, tô no escritório, tô no meu quarto, sei lá, lendo um livro, jogando, estudando e não tô aguentando. Vou ligar o ar-condicionado aqui, vou colocar no máximo, potência máxima, 1,6, porque hoje não está dando, muito quente, né? E aí quanto tempo? Pode deixar, deixa ligado, né? Deixa ligado umas 6 horas aí, né, para refrescar bem, depois desliga, né? Ou fica naquela intermitência, liga 1 hora, né? Desliga por 2, depois volta. Daí na média eu adotei que 6 horas, mas perceba, o ar-condicionado gasta mais do que o chuveiro em termos práticos, né, no verão. Bacana na sequência aí o gasto de energia com
refrigerador, que é 115,2 kWh, basta multiplicar tudo, tá, turma? Não tem muito segredo, é produto. Então, potência do equipamento vezes o número de horas que ele fica ligado no dia, vezes o número de dias do mês, que são 30. Tá? Óbvio, no exemplo eu coloquei para cada um dos equipamentos aí um período específico. Né? E agora o cálculo da energia para micro-ondas, 1,5 kW. Aqui está meio. Por que meio? 0,5? Você não colocou 0,5, professor? Eu coloquei no enunciado 30 minutos. Mas 30 minutos equivale a meia hora. Né? Às vezes a gente fala, vou sair aí por meia hora, já volto. Né? Mas meia hora e 30 minutos. Né? Então eu posso colocar aqui, devo converter em horas, né? Então eu coloco meia hora vezes 1,5 vezes 30 dias, que equivale a 22,5 kWh. Bacana. Tem mais coisa? Tem. TVs, os televisores aí, ó. 3 de 120 watts cada um, 3 horas por dia, 30 dias no mês, dá 32,4 kWh no mês. E o notebook, que é o mais tranquilo, né? Só 65 watts, se multiplicar por 8 vezes 22, isso daqui é um perfil de trabalhador, né? Trabalhador aí que não é professor, né? Deixar bem claro, deixar bem claro isso, né? Ressaltar esse ponto aí, porque professor talvez tenha um aqui na frente, 18, né? 12, 15, se ele trabalha pouco, ele trabalha 12, né? 12 horas aí de home office à distância. Mas aí, em geral, né? Alguém que trabalha em casa aí, sempre trabalhou, enfim, 8 horas por dia, com o notebook conectado aí, né? Supondo que já esteja viciada a bateria, inclusive, 22 dias úteis do mês. Então, 11,44 kWh é o que menos consome, né? Beleza. Consumo energético total. Tranquilo, turma. Só somar tudo, tá? Então, a energia é a energia do chuveiro, mais dos televisores, mais do ar-condicionado, mais do notebook, mais energia do micro-ondas, mais energia do refrigerador. Somando tudo isso, tá, em kWh, temos aí um consumo energético de 538,54 kWh. Nossa, professor, isso é muito, é pouco... 538 kWh, não sei quanto que é isso em dinheiro, né? Como que eu converto isso para moeda? Isso daí a gente vai ver na próxima aula, turma. Hoje eu queria trazer um exemplo mais prático aí do cálculo de energia. Depois a gente já parte aí para a questão da tarifação, próxima aula, tá? Então tivemos aí 2 aulas, né? Definindo na primeira aula o que é energia. Hoje já trazendo aí mais cálculos, né? Para exemplificar bem o que é energia na prática, como dimensionar o parâmetro de balanço energético. E nas próximas aulas, então, entraremos no aspecto de tarifação, tá? Que é muito importante e é interessante que tenhamos noção, né? Puxa, mãe, o professor falou lá no exemplo dele que no balanço energético, se a gente deixar o ar-condicionado aqui ligado 6 horas por dia, gasta mais que o chuveiro. Vamos fazer o teste, né? Não fale isso pra mãe, que mãe vai querer matar o professor, né? Eu estou falando pro meu filho deixar o ar-condicionado ligado aqui. Então não... É para vocês terem uma noção, tá? Não tentem aplicar exatamente. O professor falou que lá que 600 kWh, o valor, que ele chegar naquele valor, né? Seus pais vão querer matar vocês aí, né? No bom sentido, se é que é possível. Porque é um consumo elevado, tá, turma? Aqui eu exemplifiquei, mas é um consumo aí razoável aí de energia, tá certo? O que é interessante é vocês terem noção, né? Puxa, o micro-ondas é tanto, o televisor é tanto,
o notebook, se eu quiser deixar na tomada o ano todo, eu não pago que vou gastar lá no ar-condicionado, né? Então é algo legal aí para você ter em mente, aí, é interessante, né? Bem prático. Para a aula de hoje é isso, eu agradeço a atenção de todos mais uma vez, né? Eu vejo que vocês participam aí, sempre mandam aí perguntas no chat, né? Não todos, né? Mas é interessante que cada semana aí, pelo menos um aí no chat mandando algum tipo de dúvida, comentário, até sugestão eu já recebi. Então gosto bastante desse retorno aí de vocês com relação à disciplina. E vai ter a listinha de exercícios, se tiverem alguma dúvida na lista de exercício, pode entrar em contato no chat também, que eu estou disponível aí para sanar qualquer tipo de dúvida no horário da aula e fora do horário da aula, assim que possível, eu lendo ali o questionamento, eu retorno o quanto antes. Certo, turma? Grato a todos pela atenção, bons estudos, até!